Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A vitória de Donald Trump continua a ter impacto tanto lá como cá. Continuam os festejos lá, continua o carpir de mágoas do lado de lá, mas por incrível que pareça, também aqui deste lado do Atlântico, tanto festejos como carpir de mágoas, é aquilo que vamos vendo durante estes dias. O que seria, de facto, necessário era, em vez de emoção, alguma razão e entender os motivos da vitória de Donald Trump, bem como entender as razões da derrota de Kamala Harris. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que é necessário entender motivos de vitória e razões da derrota? Porque as questões estão de facto polarizadas. Porque de facto aquilo que um acusa o outro de ser é demasiado grave para que nós não paremos um pouco para pensar. Por exemplo, todos nós ouvimos durante a campanha o perigo que representa Donald Trump para a democracia, que Donald Trump não é um democrata, que vamos salvar a democracia elegendo Kamala Harris. Nos leva à pergunta, será que democracia só é democracia quando ganha o candidato que eu apoio? Por outro lado, também as questões das minorias, as questões das elites têm que ser repensadas, porque provavelmente as elites deixaram de estar no Partido Republicano e passaram a estar no Partido Democrata e provavelmente aquela classe trabalhadora, aqueles imigrantes que querem, através do seu trabalho, conseguir e alcançar o famoso sonho americano, já não votam azul, votam vermelho. Porque veem no Partido Republicano e em Donald Trump alguém que lhes pode dar garantia desse mesmo sonho americano. A verdade é que o sonho americano torna-se cada vez mais um pesadelo europeu. Não porque os americanos não querem fazer mal à Europa, porque mal a Europa está a fazer a si mesma. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Sr. Embaixador Henrique Silveira Borges. Antes de mais, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco, é sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, quero agradecer em nome também de toda a equipa a oferta simpática deste seu último livro, O Último Heterónimo de Fernando Pessoa e Outras Histórias, que de facto é um livro de, digamos, não é um romance, não é? Mas é uma ficção que nos leva também a alguns momentos das sociedades em que vivemos. Depois destes agradecimentos, é de todo uma surpresa a vitória de Donald Trump? Boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui. É sempre tão agradável e compensador para mim. Quanto à sua pergunta, é uma surpresa? Olhe, para mim, e creio que para muita gente, a surpresa maior não está talvez na vitória de Donald Trump, embora as sondagens dessem todas elas um grande equilíbrio entre os dois candidatos, mas é propriamente a escala que atingiu essa vitória. Realmente os resultados são, em relação sobretudo às sondagens, são estrondosos, acho eu, embora... Enfim, pode-se dizer que em termos de votos contados até agora, e de percentagem de votos não há uma separação tão grande. Mas, neste momento, eu creio que eu estive a ver esta manhã, há mais ou menos uma vantagem de Trump à volta de 5 milhões de votos. E que já assume a vitória no voto popular também. Sim, exatamente, era isso que eu ia dizer. Aqui, eu creio que isso é que pouca gente previu que houvesse, portanto, uma vitória no colégio eleitoral e uma vitória no voto popular. E é uma vitória muito clara, coisa que, como sabemos, não aconteceu em 2016, quando
quando, portanto, Trump enfrentou a candidata Hillary Clinton. Neste caso, há realmente uma vitória que eu não hesitarei em qualificar de avassaladora, não é? Vitória no voto popular, vitória no colégio eleitoral, vitória no Senado, creio que também se orienta, portanto, a contagem para uma vitória na Câmara dos Representantes, nos governadores de Estados também, creio eu. E, portanto, é sobretudo o que há, o que torna esta vitória, digamos, como eu digo, mais avassaladora, é realmente a expectativa de haver praticamente um quase empate. Eu estava a ver até na véspera da eleição um analista político, aliás, mais favorável até a Trump, e o sentido do que ele estava a dizer era, vamos lá ver, pode haver aqui um quase empate, mas atenção, as eleições podem ser contestadas legitimamente pelo candidato perdedor, mas a partir do momento, e se formos para aí, em que haja uma decisão, como houve em 2000, com Bush, não é, versus Al Gore, em que haja, se tiver que haver uma decisão do Supremo Tribunal que certifica o vencedor, pronto, acabou. E, portanto, o que a mim me deu a ideia era um candidato mais simpático a Donald Trump. O que dá a ideia que muita gente temia, era o pior cenário, que houvesse, quer a favor de um candidato, quer a favor de outro, digamos, uma pequeníssima margem que depois alimentaria todas as suspeitas, inclusivamente, de fraude eleitoral, interferência, etc. Portanto, para mim, esse, aliás, é o resultado, para mim, mais positivo, é haver uma clara vitória. Eu digo isto não porque ganhou Trump, mas porque, neste caso, há uma clara vitória. Se tivesse ganho também Kamala Harris, eu diria exatamente o mesmo, pelo menos... Sim, até porque, por exemplo, tanto se falou, e a comunicação social em Portugal, e isso é outra coisa que vamos falar, da comunicação social, não só lá como cá, a comunicação social muito falou dos swing states, que eram estados que iam decidir, mas à hora a que nós estamos a gravar este programa, dos 7 swing states, um manteve-se republicano, a Carolina do Norte, 4 viraram de democrata para republicano, e os 2 que ainda falta contar à hora a que estamos a gravar, está Trump à frente e muito provavelmente vai ficar com os 7 swing states. Pois, aí também eu creio que é uma surpresa. Não é? É uma surpresa realmente que Trump possa ganhar todos ou quase todos os chamados swing states, ou estados-chave, digamos assim. Também creio que muita gente não esperava isso. Mesmo, digamos, quem era favorável ou quem é favorável ao candidato Trump. Mas encontramos realmente hoje diante de uma nova realidade, isso é indesmentível. Depois podemos falar mais à frente quais os efeitos, o impacto, quer em matéria de política interna, quer em matéria de política externa, sobretudo, desta vitória clara. Isso já é outra coisa. Questão. E aí eu creio que também eu sou muito avesso a entrar em grandes especulações, até porque não sabemos, à hora que gravamos o programa, não sabemos que equipa é que Trump escolherá. Ele já disse que ia escolher uma equipa para fazer a transição, não é? Mas não sabemos e, portanto, essas serão indicações muito importantes, nomeadamente em matéria de política externa. O secretário de Estado ou a secretária de Estado. Exatamente. Vai ser, isso é muito importante e vamos ver. Há nomes em que eu não confiaria muito, não é? E há outros nomes que, talvez até menos conhecidos, que ofereceriam melhores garantias de uma política externa, que é isso que interessa, sobretudo, acho eu, mais pragmática. Exatamente. E já lá vamos. Vamos tentar perceber o porquê, eventualmente, da derrota de Kamala Harris. Obviamente, nós já sabíamos que a eleição ia ser disputada de alguma forma, mas Kamala Harris foi numa fase inicial, quando o Joe Biden decide, então, não continuar a sua corrida à recondução à Casa Branca, Kamala Harris entrou num período de lua de mel muito alavancada também por grandes personalidades do Partido Democrata, ex-presidentes como Clinton e Obama, mas ainda assim nada disso serviu para que existisse de facto uma conexão dela com os votantes americanos. Mas eu acho que ela não conseguiu afirmar-se politicamente, não conseguiu
criar um rosto próprio, uma personalidade política própria. Ela, durante os 4 anos do mandato de Biden, foi uma figura praticamente totalmente apagada, não é? E depois apareceu como um produto mediático e ela podia ter aproveitado isso para criar um espaço próprio, uma autonomia própria, mas um perfil próprio, mas não conseguiu. Ela podia ter-se, seria uma hipótese, podia ter-se distanciado claramente da administração Biden, embora aí também isso pudesse não funcionar, mas ela não fez nem uma coisa nem outra, não se distanciou, mas também identificou-se e não se identificou, portanto, e apareceu sempre, bom, e não houve primárias, é preciso não esquecer, não é? Apareceu sempre como uma candidata de oportunidade ou de substituição, não houve um processo, digamos, mais ou menos amplo dentro do Partido Democrata que levasse a uma escolha. Portanto, ela foi lançada como realmente um produto, passa o termo, não é? Do supermercado. Pronto, um novo produto, um produto mediático, bem embrulhado, e eu até pensei que isso pudesse resultar com um spin tremendo, quer dizer, com um spin tremendo, mas tremendo. Todos os mídias de referência a apoiaram. Tivemos também, e é muito importante, creio eu, e isso não funcionou também, todo o sistema, digamos assim, não só mediático como musical, os cantores, tudo isso. O entertainment. Sim, o entertainment, a ópera, tudo isso. Pronto. E nem isso funcionou, repare. Por isso isto torna esta vitória de Trump ainda mais significativa, porque ela tinha tudo aquilo que conta no sistema mediático, de entertainment, etc., claro. Estava tudo praticamente por ela. Vamos só pensar algumas das pessoas que deram um endorsement a Kamala Harris, Jennifer Lopez, Beyoncé, como é que se chama aquela cantora loirinha... Taylor Swift. Taylor Swift. Ou seja, sim. Pessoas que têm largos milhões de seguidores. Exatamente. Mas isto leva-nos para uma questão que me parece importante. Nós muitas vezes dizemos que os norte-americanos são burros. Burros no sentido que não são muito dados à cultura geral. Se calhar dizem Portugal, isso não é uma cidade em Espanha, e nós vemos isso na internet todos os dias. Mas, por outro lado, parece-me que os norte-americanos, nestas eleições, sabiam quais eram os problemas que eles queriam ver endereçados por parte dos candidatos. E um deles era a imigração. Eu creio que eles, sobretudo, sabiam aquilo que não queriam. Okay. Não queriam uma imigração clandestina, massiva, como existiu. Não queriam também a continuação da perda do poder de compra, acentuada com a inflação, pós-Covid, sobretudo, não é? E, portanto, eles não queriam isso. Não queriam... E, portanto, eu acho que aqui o que contou foi esse, digamos assim, eu não desprezo isso, antes pelo contrário, valorizo muito o instinto. E no discurso de vitória, Donald Trump falou numa coisa que eu acho que é muito importante e hoje se tende também a subestimar, que é o common sense, que eu diria simplesmente o senso comum, ou por outro, o senso, o bom senso. E, portanto, hoje, quem fala em bom senso, em senso comum, curiosamente, isso que é tudo o contrário, é apontado como uma posição ideológica, o que é extraordinário, não é? Ideológica é o contrário, a pessoa não prestar atenção aos nossos instintos. Muitas vezes nós racionalizamos até demasiado e não prestamos atenção ao nosso instinto, como, por exemplo, quando conhecemos uma pessoa, muitas vezes as primeiras impressões são as mais duradouras e as mais fiéis, porque nós ainda não estamos condicionados, digamos, por uma série de comportamentos que nos deixam, já não nos deixam ver coisas que nos impressionaram à primeira vista. E eu acho que, nesse sentido, quer dizer, o eleitorado americano, eu não qualificaria nem de burro, nem de inteligente, nem de coisa nenhuma, mas aqui o que me parece que funcionou foi esse instinto. Nós não queremos mais isto. Não queremos mais isto. Bom, e depois há também, ainda outro dia estava a ouvir um programa, embora digam que isso não é decisivo no voto, mas eu acho que como pano de fundo é importante. Outro dia alguém dizia, bom, compare-se a situação mundial quando Biden foi eleito com a situação mundial neste momento, portanto, no final do mandato. E nós temos
temos dois grandes conflitos, duas grandes guerras, além de outros conflitos esquecidos, também no Sudão do Sul, etc. Sim. Mas aí as responsabilidades americanas creio que não são determinantes, ao passo que nos outros conflitos, seja por ação, seja por omissão ou pelas duas coisas, as responsabilidades americanas são iniludíveis, parece-me, e, portanto, nós temos um mundo em grande turbulência, que é o legado, é um dos legados muito negativos da administração Biden. Voltando à administração, não vale a pena estar também a fazer grandes comparações com a administração Trump, que também, evidentemente, anterior, cometeu erros, mas pelo menos é uma verdade, é um facto, pode até nem ser mérito dele ou sobretudo dele, mas o mundo estava mais pacificado. Não é? Embora houvesse decisões muito controversas, claro, como, por exemplo, a transferência da capital, por exemplo, da capital da Embaixada Americana para Jerusalém, digamos, a denúncia do acordo com o Irão, tudo isso, pronto, são decisões controversas. A saída dos acordos de Paris, eventualmente, não é? Sim, são decisões controversas, mas é um facto, também pode ter tido sorte, não é? E há quem diga, bom, o meu pai que era oficial de marinha dizia um comandante de navio, há uma coisa que não pode ter, não pode ter azar. Pois. E, portanto, isso também é importante, ter sorte. Mas não acha que teve um azar? Não acha que a Covid foi determinante para a não vitória de Trump contra Biden, por exemplo? Eu acho que sim, embora hoje se discutam também os resultados. Ainda eu não quero entrar por aí, quero entrar por aí, mas há muita gente que tem mostrado gráficos que dão uma votação absolutamente extraordinária em 2020. É que por incrível que pareça, e vamos mencionar isso porque os dados estão aí, Kamala Harris perde mais de 10 milhões de votos, mas fica dentro daquilo que é a margem de qualquer outro candidato dos últimos 30 anos, menos Joe Biden, que teve mais de 20 milhões de votos acima do que aquilo que era o candidato. Mas a única coisa que estamos aqui é a dar números, não estamos a entrar em nenhuma teoria de conspiração. Como os espanhóis tinham ditado, eu não acredito em bruxas, mas que há. Mas isso é outra história. E deixe-me só voltar ainda para depois tentarmos ver que respostas ou que orientações políticas é que pode ter a administração Trump, esta nova administração Trump, porque, por incrível que pareça, também em algumas das minorias do qual Trump é acusado de ser um opositor, Trump venceu, nomeadamente, até creio que no voto latino. No voto latino venceu, e não só venceu no voto latino masculino e no voto latino feminino, ou venceu ou conquistou muitos votos. Teve também aí um score bastante significativo, não é? E há também, e mesmo no voto afro-americano, também em relação às últimas eleições, também conseguiu recuperar e conseguiu progredir. Repare também no discurso de Vitória, portanto, ele referiu-se, eu achei isso interessante e acho significativo, ele teve o cuidado de se referir a todos os setores do eleitorado. A setores, como estava a dizer, a setores minoritários do eleitorado, falou inclusivamente no eleitorado árabe-americano, no eleitorado hispano-americano, não sei se falou no eleitorado afro-americano, não tenho a certeza, mas realmente eu acho que isso é muito significativo, que ele aparece agora, aliás, independentemente daquilo que foi dito na campanha e tal, mas eu acho que isso também não há que levar isso à letra, mas também há quem diga que ele aparece agora com um perfil, oxalá, não é um perfil menos controverso e, portanto, um perfil mais inclusivo, não é? E eu achei interessante que ele tivesse o cuidado de fazer essas referências, precisamente para contrariar essa imagem de um candidato exclusivo, da maioria branca, etc, etc. Portanto, ele teve esse cuidado. Espero que isso se traduza realmente em políticas mais inclusivas, no bom sentido, não é? E Sr. Embaixador, o que é que achou do discurso de concessão da Kamala Harris? Olha, eu ouvi o discurso, consegui, coisa que hoje em dia quase raramente consigo ouvir um discurso até ao fim, de quem quer que seja, aliás, porque acho que é uma perda de tempo, mas ouvi, foram 11 minutos, não foi um discurso muito longo, à volta de 11 minutos,
Não achei mal, embora, como estava a dizer há pouco, também aquela história de dizer que quando está muito escuro, a noite está muito escura, é que se vêem as estrelas. Bom, é um inuendo... Sim, dá a ideia de que mergulhamos agora na idade das trevas novamente, não é? Bom, bom, é lamentável, tenho visto também, toda a gente circula na internet, muitos vídeos de reações absolutamente, para mim, incompreensíveis, não é? Reações que bordam realmente o histerismo, não é? Que, como se isto fosse uma ofensa, uma eleição fosse para muita gente uma ofensa pessoal, não é? Uma coisa pessoal, familiar, etc. Não é? Mas não dito isto, não achei mal, achei que foi um... Bom, e finalmente falou, não é? Passadas muitas horas, via-se que estava ainda a recuperar ou a tentar recuperar emocionalmente da derrota, não é? O que é normal, a voz estava um pouco... falha, pareceu-me a mim, em certos momentos houve ali, o que é normal, acho absolutamente normal, mas sinceramente depois li os comentários até, e havia até muita gente e simpatizantes de Trump que dizia, sim senhor, foi um discurso razoável e tudo. Não achei mal, eu também não segui muito, como eu digo, não perco muito tempo com discursos, não segui muitas declarações que foram feitas durante a campanha, porque valem o que valem, não é? O que interessa depois é o que vai, agora o que vai ser feito, não é? Mas segui em linhas gerais e segui os comentários, sim senhor. Então, Sr. Embaixador, vamos utilizar, se nos permite, a sua vasta experiência enquanto embaixador e tentar transportar, não dá para fazer futurologia, não é? Mas transportar para o panorama internacional o que é que poderá ser a administração, então, do 47º presidente norte-americano, Donald Trump. Vamos começar também com aquele que costuma ser o inimigo de estimação de Trump, e são as relações com a China. É verdade que Trump impôs as tarifas, é verdade que Biden não as retirou, e é verdade que a China olha para isso, não é que não lhes importa, mas a China continua o seu trabalho inexorável de querer ser a maior economia mundial. Bom, segundo alguns dados, nomeadamente segundo o PIB, o Produto Interno Bruto, a medida em termos de paridade de poder de compra, a China já seria mesmo a maior economia mundial. Eu não sei se atribui-se muitas intenções talvez esteja a desviar aqui um pouco, mas enfim, só com uma introdução, muitas intenções de hegemonia à China, mas se nós olharmos para a história da China, a China é uma grande, uma antiga civilização, a preocupação da China sempre foi a de não ser, a evitar ser cercada, não é? Nunca foi uma preocupação, digamos, expansionista. Nós projetamos, muitas vezes, sobre a China os nossos parâmetros. Realmente, quem fez toda a expansão, e nós temos alguma responsabilidade nisso, e eu não nego isso, com certeza, nem desvalorizo isso, a partir do século XV, XVI, foi realmente a Europa, ou hoje diríamos o Ocidente, que nessa altura era a Europa. Portanto, esse expansionismo, não lhe quero dar outros nomes, no bom e no mau sentido, é realmente um empreendimento europeu, não é propriamente chinês. O que eu creio é que a China pretende um maior equilíbrio nas relações internacionais e pretende tomar o seu lugar nas relações internacionais e, nomeadamente, é muito importante não esquecer, nas instituições multilaterais em que a China, realmente a cota parte da China no FMI, no Banco Mundial, em todas essas instituições que foram criadas no pós-guerra, a China não tem um papel que corresponda ao seu peso na economia mundial. Portanto, é isso que a China pretende. Agora, tentando ver isso do lado americano, isso é visto por parte significativa do eleitorado, imagino eu, como uma ameaça. Mas eu acho que é estar a ver o efeito e não a causa. Quer dizer, o que aconteceu foi que as grandes empresas transnacionais ou multinacionais viram uma grande oportunidade quando a China entrou neste concerto económico mundial, não é? Viram nisso uma oportunidade de deslocalização. Portanto, no fundo... A própria abertura com Deng Xiaoping. Com Deng Xiaoping, até antes com Nixon e tudo, por razões políticas ligadas à guerra do Vietnã. Portanto, a China limitou-se a aproveitar uma oportunidade que surgiu, digamos, com a globalização.
a globalização foi liderada inicialmente, e nós, ainda há poucos anos, eu ouvia gente que hoje defende políticas altamente protecionistas, não é? Curiosamente, na Europa, por exemplo, que eram os grandes arautos da globalização. Bom, agora perceberam que talvez tenham caído numa armadilha. Não é que eu seja contra a globalização, mas tudo tem que ser feito com conta, peso e medida, não é? E há sempre, como está a dizer, os prós e os contras. Portanto, a China limitou-se a aproveitar uma oportunidade que lhe foi oferecida de bandeja. Claro que há aqui uma certa exploração, diria eu, demagógica ou populista, portanto, daquilo que aconteceu e da grande transformação das relações internacionais para efeitos de política interna. E, evidentemente, uma das coisas que Trump tem dito é que vai aumentar as tarifas comerciais ainda mais 50%. Aliás, também não sei se contra a Europa, também afundando ainda mais a Europa do que já está, não é? Mas isso depois tem que ser... Lá está. Temos que ver quem são, qual é a equipa de Trump e o que é que vão fazer concretamente. Não vale a pena estarmos a especular sobre isso, não é? Mas em termos de economia interna, olhando para aquilo que é as novas tecnologias e o futuro da economia, olhando para a automação, olhando para a inteligência artificial, eu não creio que Trump tenha, digamos, a ilusão de que vai voltar a trazer fábricas para os Estados Unidos com milhares de trabalhadores, porque essas fábricas, na realidade, estão a deixar de existir. Pois, ele a ilusão pode ter, mas não deixa de ser ilusão. Pode recuperar empregos e eu acredito que parte do eleitorado dele está à espera disso, não é? A famosa Rust Belt, tudo isso. Portanto, isso é uma faixa muito significativa do eleitorado republicano de Trump. E ele tem que fazer alguma coisa para ir ao encontro das expectativas desse eleitorado. Eu também não acredito que realmente uma guerra tarifária, neste momento, se é que a nova administração vai por esse caminho, o que seria um mau caminho, vá resolver essa situação, até porque há quem diga também que a desindustrialização é, inclusivamente, não sei, eu não sou economista, é anterior a isso, mas eu acho que também não podemos subvalorizar o impacto da globalização nessa desindustrialização, que, apesar de tudo, creio eu, nos Estados Unidos não atingiu ainda patamares tão críticos como na Europa. E há um dado importante que hoje em dia se tende a esquecer, é que os Estados Unidos voltaram a ser, já foram, creio que no princípio do século XX, o maior produtor de petróleo e de gás. Petróleo e gás de xisto, não é? Mas são hoje o maior produtor mundial. Isso também altera a percepção. Uma grande aposta por parte de Trump na energia e na fracking e tudo isso. Exatamente. Isso eu sei que tem aspectos controversos, mas também há maneiras de tornar isso menos poluente, não é, hoje em dia. Portanto, isso é uma alteração profunda do perfil da economia americana, não é? E, portanto, a América, ao contrário da Europa, tem, no plano da energia, das matérias-primas, no plano tecnológico também, veja-se outro dia o relatório Draghi, enfim, tenho muitas reservas em relação a esse relatório, mas aponta realmente o atraso em termos tecnológicos da Europa. Isso não acontece com as grandes tecnológicas americanas, embora aí também a concorrência chinesa seja hoje bastante importante e bastante eficaz. Se já não estão, eventualmente, a par um com o outro, ou ou até mesmo ultrapassar. a China já ultrapassar. Mas enfim, não são os americanos e toda a economia, a filosofia que rege a economia americana não é pela concorrência. Exatamente. Eu julgava que era pela concorrência. Então, a concorrência... Também era na Europa e agora temos os carros elétricos chineses todos com tarifas em cima, não é? E a Volkswagen a fechar fábrica. Na Alemanha, na própria Alemanha. A Alemanha é esta que não sabemos a esta hora se ainda tem governo, não é? Porque a coligação está-se a desfazer. Vamos analisar dois conflitos. Obviamente isto acaba por ser importante porque uma das coisas que a antiga administração Trump sempre fez questão de badalar foi de que não envolveu os Estados Unidos em nenhum conflito. Nós temos o conflito na Ucrânia, temos a questão em Israel, e isto leva-me, por um lado, a perguntar se o Sr. Embaixador acredita que Trump tem o peso político
para trazer paz, tal como ele prometeu, acabar com a guerra. Por outro lado, também achei curioso que Liz e Dick Cheney, pai e filha, falcões de George Bush e pessoas que estão ligadas ao complexo industrial militar americano, tenham apoiado Kamala Harris. Pois, uma coisa que não sei se ele terá peso político. Peso político julgo que tem. Com esta vitória avassaladora, acho que tem, não é? É preciso também ter vontade e, sobretudo, não ser dominado, creio que será difícil, por outras agendas, não é? Fala-se nos neoconservadores e tudo isso, mas que, curiosamente, estão hoje de armas e bagagens nos democratas, não é? A maior parte, olha, o caso da filha de Dick Cheney. Vamos lá ver, eu acho, portanto, primeiro quanto à Ucrânia, a verdade é que já neste momento há uma alteração significativa da situação militar no terreno. Portanto, com o avanço, digamos, lento, mas agora mais rápido nos últimos meses, muito mais rápido, das forças militares russas. Portanto, há uma alteração significativa, isso não tem estado, creio eu, nos cabeçalhos dos mídia, e não me admira, não é? Mas há uma alteração significativa. Ou a famosa grande ofensiva ou contraofensiva ucraniana falhou redondamente, depois encontrou-se uma espécie de spin à volta de Kursk, que é uma coisa mínima, não é? E também aí parece-me que as forças ucranianas estão basicamente cercadas. Portanto, essa, quer se goste, quer não... nas soluções de paz ou nos compromissos em direção à paz, a situação militar acaba por ser decisiva. E, portanto, eu creio que esse avanço, que não vejo forma de ser revertido, acabará por ditar os termos de um compromisso. E deixe-me dizer outra coisa, eu acho que houve aqui um ponto de viragem, talvez não se tenha notado muito, mas já houve um ponto de viragem, não só no declínio da ajuda militar à Ucrânia, muito significativo, como, sobretudo, quando a administração, e bem, a administração Biden resolveu, não sei se lembra, houve um fim de semana crítico, depois da eleição de Starmer no Reino Unido, que se deslocou, como sempre, a prestar vassalagem a Washington, foi logo... E, portanto, Starmer, o primeiro-ministro eleito, criou uma grande expectativa de que chegava a Washington e haveria uma decisão conjunta no sentido de autorizar a utilização de mísseis de longo alcance em profundidade sobre o território russo. A verdade é que essa expectativa foi completamente defraudada e foi uma decisão da administração Biden. Diz-se que, e eu acredito que sim, que aí quem se impôs foi o Pentágono. Portanto, pelo menos os militares, não sei se a ala, fala-se na ala política do Pentágono, não foi, se foi a esse nível, se foi mesmo a nível militar, mas eu acredito que tenha sido mais a nível militar, porque evidentemente os militares têm são eles que no fundo fazem a guerra, não é? Têm uma sensibilidade muito mais aguda para as consequências. E é preciso não esquecer que é nesse momento crucial que Putin faz uma declaração em São Petersburgo e que lança um aviso seríssimo. Um aviso em que ele diz simplesmente, no estilo a que ele nos habituou, portanto, sem grande ênfase, diz que se isso acontecer, não deixará de haver consequências. Quando se fala em consequências, já se sabe o que é. Pronto. E, portanto, isso teve um impacto decisivo e, ou seja, o que eu estou a dizer é que já há, no fundo, já há uma alteração que talvez não seja tão notada, mas já há uma alteração profunda. E quando nós vemos até o New York Times, o Washington Post e o The Economist, não é, a dizerem que a situação militar para a Ucrânia não só não está brilhante, como começa a chegar a um ponto crítico, não é? E do outro lado, aparentemente, não há vontade de reverter essa situação do lado americano, já não falo na Europa que não conta, não é? Mas do lado americano, que é realmente aqui o elemento decisivo, eu creio que, no fundo, uma futura administração Trump nem sequer terá que alterar muito aquilo que já está em curso, não é? É claro, depois terá que encontrar, até para efeitos de spin mediático e tudo,
planos de paz, negociações, tudo isso, mas o que é mais importante é esta alteração no terreno, parece-me a mim. Acha que seria provável, imagina o cenário, claro que estamos aqui no campo das suposições, Trump aproximar-se tanto de Zelensky como de Putin e propor, neste caso, talvez primeiro a Putin, uma vez que a situação no terreno mostra vantagem para a Rússia, uma retirada dos territórios que a Rússia nunca quis e a intervenção não me parece que fosse nesse sentido e ficar então aquela zona que inclusive já está incorporada e que fez as próprias eleições ou os referendos e que a população preferiu então manter-se debaixo da administração de Moscovo. Seria possível? Bom, não sei, lá está, não gosto muito de especular, mas eu acho que aí também não devemos ter expectativas muito elevadas, não é? Como é que o Sr. Embaixador aproximava-se de negociações dessas? Como é que negociações destas se dão? É assim, não tendo grandes expectativas e indo vendo aquilo que o outro lado dá e tentar encontrar... Pois, francamente, não lhe sei responder, mas há aqui elementos que podem ir numa direção e há elementos que podem ir noutra. Também os Estados Unidos, também, quer se queira, quer não podem perder completamente a face, não é? E, portanto, este empreendimento, aquilo que alguns chamam o projeto Ucrânia, está claramente a colapsar. Isso parece-me claro. E, portanto, mas é difícil para qualquer administração, mesmo uma administração muito crítica da anterior administração, como será seguramente a administração Trump, digamos, deixar cair completamente o chamado projeto Ucrânia sem que os Estados Unidos percam a face. Portanto, do outro lado também Putin terá que ter isso em conta, com certeza. E ele que é um homem inteligente, não é um louco como muita gente diz, antes pelo contrário, e ponderado, também ao contrário do que muita gente diz, terá também com certeza isso em conta. Eu não vejo, portanto, não vejo com muita facilidade, ao contrário daquilo que disse Trump, digamos, uma solução em 24 política horas. em 24 horas. Não, não há que esperar isso. Não há que esperar isso. Há que esperar, e espero que sim, uma abertura de canais de diálogo e de comunicação. Talvez até uma primeira abertura, não sei se há canais a funcionar já, espero que sim, apesar de tudo, digamos, uma abertura não oficial, por canais, os back channel canais, para, no fundo, tentar, antes de haver uma abertura formal de negociações, tentar perceber quais são, passo o termo, as linhas vermelhas de cada um dos lados e tentar, digamos, por uma estratégia de aproximação e ver até onde é que se pode ir, precisamente para não estar... Isso, o que é que eu faria? Claro. Pobre de mim, não é? Mas, bom, quem sou eu? Mas eu acho que seria o mais sensato realmente restabelecer os canais de comunicação, de diálogo não oficiais, para ver até onde é que se pode ir e depois então não fazer anúncios, claro. não se precipitar isso com em Trump fazer anúncios. É que é um desafio, porque Trump é muito fora do guião, não é? Pois, mas ele é muito... flutua, é verdade que ele flutua. Vamos para outro conflito. Obviamente nós estamos a tornar a conversa ligeira, mas existem pessoas que vivem, de facto, o drama dos conflitos armados no seu dia-a-dia. Outro conflito que está, pelo menos, às portas da Europa, e mesmo que não estivesse, é sempre uma zona bastante volátil, é o que está a acontecer no Médio Oriente. Eu sei que Benjamin Netanyahu deve ter festejado a eleição de Trump, mas não sei se realmente Donald Trump irá ter o tipo de políticas que o atual primeiro-ministro israelita está à espera. Também tenho dúvidas e espero que não, sinceramente espero que não. Lá está, também temos que ver quem é que comporá a futura equipa no plano externo e no plano da defesa da administração Trump. Mas há muita gente que faz uma análise muito precipitada e que Netanyahu foi o
o primeiro ou dos primeiros a felicitar Trump, mas alguém esperava outra coisa, claro. Pergunto eu. E evidentemente que Netanyahu terá uma expectativa alta, não é? Se bem que não se pode queixar da administração Biden. Ele fez aquilo que fez aquilo que bem quis. E tem pela frente realmente um candidato terá pela frente o presidente Trump, com um grande peso político interno e que está à vontade, não é? E repare, muitas vezes há que temer mais, digamos, interlocutores que até estão, teoricamente, pelo menos do nosso lado, do que do lado contrário. Quem é que fez, por exemplo, os acordos de paz entre a Palestina e Israel? Era o Menahem Begin, não é? Que era considerado um falcão. Porque realmente as pombas, passo o termo, os candidatos que não têm muito, ou os presidentes, os atores políticos que não têm assim tanto peso e que são mais fracos, não estão também em condições de exigir nada, não é? Claro. E, portanto, eu realmente aí não partilho dessas análises que a mim me parecem muito superficiais. Dito isto, não faço ideia. Não vale a pena o Bibi fazer uma festa já, porque se calhar... Não diria. Trump, eu acho que também é um elemento importante, até como um homem de negócios que é, ele é um homem que, dado à negociação e ao compromisso. E, portanto, tem uma visão, acho eu, o lado melhor de Trump tem uma visão, e esperemos que esse lado se consolide, uma visão pragmática das coisas. Ele respeita, é verdade que ele respeita interlocutores fortes, ele não respeita interlocutores fracos. É verdade que, nesse sentido, ele pode respeitar Bibi, embora também a situação interna em Israel, agora com a demissão do Ministro da Defesa, Galán, também não parece ser muito estável. Claro. Portanto, ele já não era antes dos ataques? Já não era antes. Portanto, ele evidentemente que respeitará um interlocutor forte, se continuar a ser forte, não é? Também há que ver que, isto também não é segredo para ninguém, que o chamado lobby israelita nos Estados Unidos é realmente, como se diz hoje, existencial, não é? Portanto, é fortíssimo, e há que ter em conta que qualquer presidente americano não pode fugir a isso, seja um presidente democrata, seja um presidente republicano. Também eu creio que não há que ter expectativas demasiado altas ou ilusórias sobre isso, mas, digamos, eu acho que, sinceramente, Netanyahu deveria estar mais preocupado com o interlocutor, com a força e o peso político de Trump do que com um interlocutor como Biden, que, aliás, há muita gente que dizia, não sabemos se já existia, se estava lá, se estava em off. Mas do lado democrata, grandes nomes judeus. Sim, com certeza, claro. Eu lembro da campanha do Clinton, Emanuel Ram, que depois foi governador ou mayor da cidade de Chicago, ou governador no Michigan, qualquer coisa assim, judeu, não é? Um dos líderes da comunidade. Por isso é que ele estava à vontade. Exatamente. Ele estava à vontade. Olha, fez o que quis. Mas deixe-me também colocar-lhe um desafio, mais uma vez, por causa da sua experiência profissional enquanto embaixador, e especialmente embaixador em países árabes, onde esteve durante algum tempo. Quando nos recordamos, uma vez que falou em Menahem Begin, quando nos recordamos também de grandes vozes para a paz e para o entendimento, eu recordo dois nomes, Yitzhak Rabin e Anwar el-Sadat, do Egito, ambos assassinados por pessoas da sua própria nação, mas que tinham uma visão política ou religiosa diferente. Será que alguma vez nós vamos ter paz naquela zona do planeta? Pois, isso é uma boa pergunta, não é? Não tivemos paz praticamente desde a fundação do Estado de Israel. Não estou a dizer que as responsabilidades sejam exclusivas de Israel, evidentemente, mas que há um elemento que tem sido um elemento que não tem sido um elemento estabilizador, não o Estado de Israel, mas o comportamento de alguns dos dirigentes de Israel, isso parece-me indesmentível. Eu creio que muito continua a depender da atitude, do comportamento das administrações americanas, no fundo, não é? Porque Israel só por si não tem peso, não tem força suficiente para
e não teria para fazer aquilo que está a fazer e aquilo que está a acontecer. Mas não tem que, em termos tecnológicos, militares... Não, em termos militares. Eu acho que sem o apoio dos Estados Unidos... Sabe que Israel é provavelmente o maior cluster de inovação militar que há no mundo. Sei, mas não tem... O que eu estou a dizer é que me parece que não tem escala. Não tem escala. Okay. Não tem escala. Do outro lado, e não tem escala demográfica também, não é? Isso também acaba por contar. Não é? Do outro lado, nós temos o mundo árabe e o mundo islâmico, o Irão, que não é árabe, por exemplo. E, portanto, só que aí nós temos assistido a uma certa... Como é que eu vou dizer? A uma certa passividade do mundo árabe, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, quando se move também, move-se com alguma dificuldade, mas com bastante... Estive na Arábia Saudita com bastante astúcia, não é? Com bastante astúcia. O próprio Irão também tem tido, os dirigentes iranianos e o novo presidente, sobretudo, não têm tido declarações nem nada que se pareça. Não, mas não têm tido declarações incendiárias, propriamente, sobretudo o novo presidente, não é? Que é tido como um moderado. Portanto, Israel também tem contato com, e veja-se os acordos de Abraham, com a falta de unidade do mundo árabe e do mundo islâmico. Os dois grandes players, só para que a nossa audiência e os ouvintes possam entender, os dois grandes players em termos religiosos, porque correspondem a duas fações diferentes da religião muçulmana, é a Arábia Saudita e o Irão. E só em contraciclo e em contrapartida, a Arábia Saudita, onde o Sr. Embaixador esteve, já é substancialmente diferente daquela que é atualmente. Por exemplo, um dos avanços mais recentes é que as mulheres podem conduzir, coisa que antes não podiam fazer. Pois, não diga isso à minha mulher, não é? Não podiam, era de todo... Eu não sei qual é a situação... Vamos lá ver, eu também não sei qual é a situação... Esta, pelo menos, é uma das notícias... No terreno. Pois, como é que isso depois se traduz na prática? Não estou lá, não faço ideia. Mas é verdade que... Ao passo que no Irão, as mulheres correm o risco até de não poder falar. Não estou lá, não... Sim, há limitações, evidentemente, não estou lá, mas eu não gosto de, quando não conheço bem um país... É por isso que você foi embaixador, nós já sabemos, mas você colocou aqui em cima da mesa algo que é importante, que é nós entendermos as próprias divisões que há no mundo árabe e no mundo... Pronto. Sim. E vamos lá ver também, não estou a elogiar o sistema saudita, não é? Mas também é preciso introduzir muitas nuances também. Depende, olha lá, a situação das mulheres depende muito, nesses países, da classe social. As mulheres de classe alta não vivem grandes... Podem viver, evidentemente, não conduzem, pronto, mas se precisam... passo o termo, desopilar, vão até ao Líbano, vão até à Europa, têm outros meios. Portanto, também não se pode fazer, eu detesto fazer amálgamas, não é? Portanto, tem que se declinar essas restrições consoante as classes sociais, as posições junto do poder, tudo isso. E só sem alargar mais, mas eu lembro-me perfeitamente num jantar, numa embaixada, não vou dizer qual, não vale a pena, em que eu assisti a uma jornalista à mesa com vários dignitários sauditas, um príncipe ou outro, há muitos príncipes, não é? E ela, para meu espanto, de classe alta, não é? Jornalista conhecida, fez um autêntico, como é que eu ia dizer, requisitório contra os costumes sauditas. Mas de uma forma que eu próprio estava surpreendido, quer dizer, ali, e todos eles se calaram. Portanto, as coisas também não são propriamente como as pessoas imaginam, que há uma espécie de trevas por todo o lado. E pessoas, eu não estive no Irão, mas pessoas que visitaram o Irão... Para terminar. Sim, para terminar. Pessoas que visitaram o Irão ficaram até... E pessoas que não são suspeitas até de grandes simpatias pró-muçulmanas ficaram impressionadas com o grau de
Vamos lá ver, liberdade fora do espaço público, é certo. Senhor Embaixador Henrique Silveira Borges, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Começámos a falar dos Estados Unidos, acabámos a falar do Médio Oriente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Eu espero que tenha um excelente fim de semana e segunda-feira estamos de volta. Obrigado.